Abra sua Bíblia em Abacuque, ou acompanhe o texto, capítulo 3. Quero trabalhar esse tema, o que fazer quando todas as esperanças se vão. Abacuque 3. Talvez esse tema nos remeta ao texto de Abacuque, ou talvez o texto de Abacuque nos remeta a esse tema. E o texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que fazer quando todas as esperanças se vão? Queridos, todos nós estamos sujeitos a passar pela situação que o profeta descreve nesse texto. O que fazer, por exemplo, quando nós abrimos um exame e está lá positivo, câncer? Tive essa experiência há exatamente um ano atrás, alguns dias antes do Natal. A minha irmã contemporânea, nós somos uma família de 10 filhos, ela era a 8ª e eu o 9º, crescemos juntos, e lá pelo dia 20 e poucos de dezembro do ano passado, ela passou aqui no meu apartamento, e nós conversamos um pouco ali na frente, e ela me confidenciou, antes de avisar a família toda, que ela estava com câncer no útero. O que fazer quando o casamento se acaba de uma maneira irreversível, que não tem mais volta? O que fazer quando o provedor da casa abandona o lar e deixa para trás 2, 3, 4, 5 filhos? O que fazer depois de ser demitido de uma empresa a qual você trabalhou por mais de 20 anos e você já não tem idade para ser recolocado no mercado de trabalho? O que fazer após uma traição conjugal? O que fazer depois de um acidente que deixa alguém paraplégico? O que fazer quando a morte chega e a dor é uma dor aguda? O que fazer quando as esperanças se vão? Esta semana eu perdi uma das minhas sobrinhas, as quais eu acompanhei quando nasceu. Eu tinha 10 anos, a Andréia. E eu acompanhei por quê? Porque a minha irmã precisava ir à feira livre, e então era eu que era a babá da Andréia. Ficava lá por 1 hora, 2 horas, 2 horas não, mas por cerca de 1 hora mais ou menos, cuidando dela no berço. E quando ela acordava, tirava, punha no tapete da sala, junto com os brinquedos, e ficava esperando a minha irmã voltar da feira. E a Andréia cresceu na 8ª igreja, cantava com o seu pai desde criança, cantou no meu casamento. Depois eu fiz o casamento dela, 2005, se não me engano. E essa semana ela faleceu. Ela ficou grávida pela 3ª vez. A primeira vez ela abortou naturalmente,
a segunda vez o Gabriel nasceu, e por um erro médico, que eu tenho até vergonha de dizer aqui, que aconteceu no parto, na cesárea, o menino ficou no hospital, pegou uma infecção e em 14 dias faleceu. E agora, essa última gravidez, ela deu à luz a Letícia, está agora, acho que com 20 dias, mas depois de uma semana cuidando da sua bebê, ela teve uma hemorragia interna, foi para o hospital, fez endoscopia, cauterizou as úlceras no estômago, deu uma melhorada, deu alta, no mesmo dia volta para o hospital, teve uma nova hemorragia, foi feita a cirurgia no estômago, e dali ela não voltou mais para casa. 38 anos. O que fazer quando tem os irmãos aqui da igreja orando por ela, os irmãos da 8ª igreja, os irmãos do Morumbi, cujo irmão Rafael frequenta lá, e outras pessoas orando numa corrente de oração? E agora, quando nós esperávamos que o choro durou uma noite, desde 2014, tentando ter um filho, e agora, que seria a alegria que viria pela manhã, não veio, e a noite permanece. O que fazer? O profeta nos ensina uma lição difícil, bastante difícil. Ele diz que quando as esperanças se vão, nós devemos continuar com um coração agradecido a Deus. Ele diz assim: todavia, contudo, apesar, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus é Deus, independente daquilo que acontece conosco. Deus é Deus, independente do mal, da injustiça e de todo o sofrimento que a gente passa. A Bíblia nos diz: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, ou seja, em tudo dai graças. Nós não podemos cair naquela vala comum de algumas pessoas de nos relacionar com Deus tão somente de uma forma utilitária, porque isso entristece o coração de Deus. A nossa fé, a nossa relação com Deus não pode depender dos resultados positivos que Deus nos proporciona. Se fosse assim, Deus seria muito pequeno se Ele recebesse o nosso louvor apenas quando tudo vai bem. A nossa fé seria muito superficial se nós estivéssemos de bem com Deus quando tudo vai bem, quando nós estamos recebendo bênçãos das suas mãos. Nós não podemos cair naquela vala também que caíram aqueles discípulos depois de um discurso de Jesus que não agradou o coração deles, e eles abandonaram Jesus, ficando apenas ali os 12 com ele. Queridos, Deus é maior, Deus é sublime, Deus é mais alto, Deus é mais grandioso, Deus é eterno e eterno, Deus é amoroso. Nós somos criaturas falhas e finitas. Somos nós que precisamos nos adequar a Deus e não Deus a nós. Ele sabe o que faz.
Ele é soberano em todas as situações. E você pode crer nisso pelo simples fato de que Deus sentiu muito mais a morte do seu único filho, que foi gerado das suas entranhas, unigênito, do que a morte da Andréia, que é criatura e se tornou filha dele por meio de Jesus. Se nós sabemos que Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, se nós sabemos que a dor no coração de Deus, a maior dor que Deus teve, a única vez que Deus virou as costas e Cristo bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus abriu mão do seu filho, eu sei que Ele me ama. Quando todas as esperanças se forem, nós precisamos continuar sendo agradecidos a Deus. O profeta diz: mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. E o profeta ainda diz uma outra coisa muito significativa. Ele diz no versículo 19: o meu Deus, o Senhor Deus é minha fortaleza, Ele me faz andar altaneiramente, Ele firma os meus pés como os da corça, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça. Eu gosto de assistir filmes no YouTube, documentários sobre leões. Inclusive a minha filha mais nova também gosta, e ela assiste comigo. Só que ela fala tanto que eu acabo não conseguindo ouvir o que o narrador está falando. E nós assistimos um vídeo essa semana, contava a trajetória de uma leoa. E algumas cenas aparecem dos leões, das leoas principalmente, caçando a corça, né? Ou o veado, não sei qual exatamente o nome. A velocidade que tem uma corça, para os mais novos aqui, a Bambi, né, da Disney, aquele mais fácil de visualizar a imagem. Como corre aquele bicho? Ele faz uma curva em 45 graus que ele às vezes consegue escapar da leoa, porque ele tem um caminhar muito firme. E queridos, apesar das nossas perdas, nós sabemos que podemos encontrar novas forças em Deus, que Ele, pela sua graça, pode firmar os nossos passos. Então, quando todas as esperanças se vão, devemos crer que Deus não nos deixará prostrados. Ele nos dará renovação. Principalmente nós, os que cremos que tudo pertence ao Senhor, e que tudo que temos e realizamos vem das suas mãos bondosas. Nós sabemos que há pessoas que convivem conosco que se gabam de terem mentes privilegiadas, outras confiam na sua capacidade intelectual, na sua inteligência, no seu conhecimento, outros confiam na sua beleza, na sua força física, e outros acham que a sua segurança está nas suas posses. Você conhece alguém assim? Coitados. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos
e nos mantemos de pé. O povo de Israel, depois de muitas vitórias no deserto, vendo a mão de Deus dia após dia caminhando com eles, recebeu uma advertência do Senhor. Deus disse lá em Deuteronômio: portanto, não pensem que foi com a força própria e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Às vezes parece ser difícil de nós entendermos isso. Às vezes precisamos perder todas as nossas esperanças para reconhecer que somos fracos, que somos frágeis, que somos limitados, para reconhecer que sem Deus nós somos como uma folha ao vento, como uma nuvem passageira, como um cego no meio da multidão. Mas quando nós fundamentamos a nossa fé em Deus, quando nós sabemos que Ele firma os nossos pés, nós conseguimos, não por nós, mas através dEle, tirar forças do meio de um furacão, tirar esperança no meio da desesperança. Com essa força que Deus nos renova, nós permanecemos convictos, firmes, resolutos, em pé, porque Deus é a nossa força. O apóstolo Paulo disse certa vez: porém nós que temos este tesouro espiritual como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas nós não somos derrotados. Às vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Como você está nesta manhã? Eu confesso que eu estou abatido. Eu falei no culto fúnebre da Andréia, tinha alguns irmãos daqui lá, que na minha cabeça racional de pastor, que cuida das suas ovelhas, eu pensava e penso ainda, e tem muitos irmãos que me acompanham nos funerais aqui, que um culto fúnebre deve ter 3 partes. A primeira parte é da gratidão e da adoração. Deus é Deus, precisa ser louvado sempre. Segunda parte de um funeral, na minha cabeça, é que ele deve conter um momento de reflexão. Porque é o momento em que as pessoas param de ganhar dinheiro para estar ali. E ali elas veem que um dia ela estará naquele lugar. É um momento de pensar em Cristo, de pensar no compromisso que cada um deve assumir perante o que Ele fez na cruz. Mas o terceiro momento é um momento de esperança, de consolo. Eu sempre dei uma palavra de gratidão, uma palavra de reflexão, uma palavra de consolo à família.
Só que nesse funeral, que não fui eu que conduzi, foi o pastor da 8ª igreja, eu incluí uma quarta palavra, a palavra do lamento. E a Bíblia nos autoriza a lamentar. Você pode lamentar. Eu posso lamentar. Porque olhando para a vida da minha sobrinha, na sua 3ª gestação, a Letícia nasceu com saúde. E agora então, na minha cabeça, o choro poderia ter durado 4 anos, ou melhor, 6 anos. Mas agora, eu tinha certeza que a alegria estava vindo pela manhã com a Letícia, e não veio. A noite continuou. Ela continua. Estou abatido quando eu penso no meu cunhado, quando eu penso na minha irmã, quando eu penso no André, esposo, viúvo, quando eu penso na Letícia, que não tem o cheiro da mãe, que não tem o leite da mãe. Mas eu creio também que Deus está renovando as minhas forças e as forças da minha família. Exatamente 50 dias nós perdemos Bernadette. Na noite do dia 25 perdemos a Andréia. Mas eu creio que Deus está segurando firme em minha mão. Ele vai renovar as minhas forças e de toda a família. Por isso que eu desafio você que também passa por necessidade, privações ou provações. Desafio a crer que Ele soberanamente e sobrenaturalmente vai renovar as suas forças. Para finalizar, no versículo 19, no final, o profeta diz: e me faz andar altaneiramente. Na linguagem de hoje, ele já traduz essa expressão dizendo: ele me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Quando todas as esperanças se vão, nós devemos confiar que Deus nos restituirá a segurança. Quando nós passamos por algumas aflições, perdas, nós perguntamos a nós mesmos: como vamos sobreviver daqui para frente? São sentimentos de insegurança normais que nós passamos, mesmo nós que temos fé, que conhecemos a palavra. Elias, um homem de fé, um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento, depois de uma grande batalha, que venceu os profetas de Baal, ele entra em um profundo sentimento de tristeza e foge, e se esconde numa caverna. Mas como a força não vem de nós, vem de Deus, vem do alto, vem de cima, Deus o visitou, Deus o alimentou, e Deus renovou a sua esperança e a sua segurança. Queridos, quando todas as esperanças se vão, Deus nos chama para a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia nos fala a respeito de um homem que creu contra a esperança, que esperou contra a esperança. Abraão. Não havia esperança dele ter um descendente, e Deus lhe deu a promessa, e a promessa
se cumpriu. A sua fé foi maior que a desesperança. Mas e quando a morte chega? E eu falava, enquanto nós orávamos, no dia 25, à tarde, falava com a minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, que a Andréia sairia mais forte desse parto e sairia mais forte desse ataque, dessa hemorragia. E ela não saiu. E quando a morte chega, e a Bíblia diz que, de fato, a morte é o último inimigo a ser vencido. Todas as esperanças se diluem. Ninguém mais está orando pela Andréia, porque as esperanças acabaram, se diluíram. E quando isso acontece, Deus pode restituir a nossa segurança, nossa paz, com as suas promessas. Quando Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando Ele testifica que mesmo diante de uma perda, Ele nos ama. Quando Ele testifica ao nosso espírito que nós temos uma morada eterna, uma morada gloriosa, acima, melhor, que nem olhos viram e que nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou em nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, Deus restitui a nossa segurança e a nossa paz, mesmo diante da morte. A minha irmã Bernadette, antes de falecer, creio que uns 2 dias antes, ela já estava há vários dias no hospital. Ela disse para o meu cunhado: fale para a família parar de orar para que eu seja curado. Eu estou preparada para morrer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, dinheiro nenhum paga essa segurança espiritual que nós temos em Cristo. Nenhuma posição social, nenhum título paga esta esperança viva que nós temos da ressurreição, porque ela provém da fé, não vem da matéria, não vem de seres humanos. Paulo disse: porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, quando todas as esperanças se vão, quando o chão se abre, quando esgotamos as últimas orações, ainda viveremos pela fé, literalmente, experiencialmente. Se você passa por um vale escuro, se você está enfrentando situações de aflição, de tribulação, de perda, de sofrimento, mantenha o seu coração focado em Deus. Não deixe de ter um coração agradecido. Não deixe de continuar dando graças a Deus, porque Ele merece.
Creia que Deus te dará novas forças, que Ele te levará para as montanhas, onde você estará seguro, longe dos seus inimigos, que Ele restituirá a tua paz e a tua segurança. Que Deus nos abençoe e nos renove a fé nesta manhã. A Andréia e o Dirceu, que é o meu cunhado, eles cantavam uma música, costumavam cantar, e essa música diz, eu não vou conseguir ler aqui que meu iPad não está funcionando, mas é mais ou menos assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e eu sei que nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Que Deus nos dê graça suficiente para ter essa fé mais profunda, essa fé que em meio aos furacões não se abala. Amém.